Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de, primeiramente, deixar claro, porque no último vídeo eu falei para você poder convidar alguma amiga que de repente você acha interessante para estar fazendo esse desafio com a gente. Mas esse desafio pode ser feito tanto pela esposa quanto pelo esposo. Quem sentir a vontade para poder fazer esse desafio pode estar aqui fazendo esse desafio com a gente, tá? Então você pode compartilhar para vários amigos seu que você tem, se você acha que é legal eles estarem participando desse desafio, tá? Então, hoje será o nosso primeiro dia de desafio. E o primeiro tema que nós vamos falar hoje é sobre o amor é paciente. Eu vou ler primeiramente aqui um versículo que eu separei. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Esse versículo está em Efésios 4:2. Então, assim como os nossos pulmões, eles precisam de ar para poder respirar, o nosso coração, ele precisa do amor. E os relacionamentos têm uma grande significância quando tem um amor. Nenhum casamento é bem sucedido se não tiver o amor. O amor, ele é construído por dois pilares que definem, né, o que é o amor. E esses dois pilares são a paciência e a bondade. Existem outras características que são extensões, né? Mas são extensões desses dois principais atributos para a gente poder definir o amor. E nesse desafio nós vamos começar falando sobre paciência. Um assunto que é bem... Para algumas pessoas pode ser uma coisa fácil, mas para outras talvez mais difícil se controlar, né? O amor, ele nos inspira a ser paciente. E quando decidimos ser paciente, iremos responder sempre de maneira positiva a qualquer situação negativa. Podemos dizer que nós vamos ter aquele pavio longo, né? E não se irritar logo com qualquer coisa que vier a acontecer. O amor nos ensinará a ser mais calmo, e a paciência traz calma interior em meio à tempestade que está acontecendo à nossa volta. Ninguém gosta, né, de ter alguém impaciente perto da gente. E se a gente tiver alguém assim perto de nós, eu acho que muitas das vezes nos faz agir com raiva. Eu fui olhar o vídeo pra ver como tava ficando e parece que eu tô olhando pra baixo, mas é porque eu tô, tipo, me vendo na câmera, sabe? Aí senão tem que ficar olhando pra cima o tempo todo. Daqui a pouco eu me acostumo. Então, vamos lá. Se a gente tiver alguém impaciente por perto, eu acho que nos torna agirmos sempre com a raiva, e a raiva nos faz gerar mais problemas, né? Já a paciência não. A paciência eu acho que ela paralisa o andamento de algum problema. A paciência é aquele nosso respira fundo para não deixar a coisa de repente ir para um outro caminho, né? Eu acho que ter paciência é a gente saber controlar as nossas emoções e não deixar aquela situação controlar a gente, sabe? Em algumas situações realmente é difícil, mas às vezes a impaciência pode nos levar a ter atitudes ali no momento da raiva, no momento da irritação, e que a gente pode se arrepender depois, né? Então a gente sempre tem que pensar em qualquer situação, pensando na maneira de família, de casamento, principalmente, que é o assunto que a gente está tratando aqui, que a gente deve ser sempre paciente. Mesmo às vezes em algumas situações não sendo tão fáceis, né? Então a gente tem que parar para pensar nesse momento sobre o nosso cônjuge. Quando ele nos ofende, a gente revida na mesma hora ou a gente se controla? A gente tem que pensar se a gente tá nesses momentos, se a gente está espalhando o nosso veneno ou se a gente está espalhando o nosso remédio. Porque, como a gente falou no vídeo anterior, a gente tem que agir da maneira que a gente quer que o nosso cônjuge haja. Então, mesmo às vezes em algumas situações sendo difíceis, a gente tem que pensar dessa maneira. Que a gente tem que respirar fundo, porque é assim que eu gostaria que ele agisse comigo, às vezes em algumas situações.
E o que nos faz, às vezes, tomar decisões precipitadas ali naquele momento é que vai nos tornando com raiva de algo, ou alguma decepção, ou alguma tristeza. A raiva, ela vem muitas das vezes com algo que não saiu da maneira que a gente queria. E aquilo vai nos irritando e às vezes nos faz ter reações egoístas, tolas e má. E às vezes é uma coisa que, se a gente tiver paciência, a gente vai estar nos tornando sábio e vai ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Mesmo que de repente você não concorde com aquilo, mas você vai respirar fundo e ver quando a poeira estiver baixada, quando tudo estiver mais calmo, você vai sentar e conversar e resolver da melhor forma. A paciência, ela nos faz aguardar esse momento. O momento de que a poeira baixou e as coisas estão mais calmas e eu vou falar agora. E não deixar a raiva tomar conta da gente e a gente agir no impulso. Eu separei mais um versículo aqui que diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Tá em Provérbios 14, 29. E a falta de paciência é isso, né? Ela às vezes nos faz tornar o nosso lar uma zona de guerra, quando na verdade era para ser um lugar de paz e de tranquilidade. E daí tem outro versículo que eu separei: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Está em Provérbios 15, 18. No livro de Provérbios nós podemos encontrar vários princípios que nos fazem ter isso como aplicação eterna no nosso dia a dia, né? E a paciência é o lugar onde o amor encontra sabedoria. Então, no nosso casamento, a gente precisa sempre ter essa combinação de amor e de paciência e de bondade para que torne o nosso relacionamento um relacionamento saudável. E a paciência, ela nos mostra que todos nós podemos ser falhos, mas que naquele momento a gente prefere ser paciente para que as coisas aconteçam da melhor forma, para que a gente possa tomar as decisões da melhor maneira, né? E não ali agir no impulso, né? A paciência, ela nos faz permanecer firmes quando a gente está passando por alguma situação difícil no nosso relacionamento, ao invés da gente, não, já tô de saco cheio e, sabe, a gente agir naquela pressão. Porque se a gente não for paciente, realmente a pressão do dia a dia, os acontecimentos do dia a dia, vai nos tornando uma pessoa impaciente e com isso a gente vai estar sempre vivendo em guerra, né? Então, eu anotei aqui que é de acordo com o livro, né? Os versículos também que eu tô pegando, tá tudo nesse livro que eu tô lendo. E lá nos faz umas perguntas, né? A sua esposa, ela pode contar com o marido paciente? O seu marido, ele pode contar com uma esposa paciente? Se a sua esposa, por exemplo, esquecer a chave do carro trancada lá dentro do carro, ela vai ter a sua compreensão ou ela vai ter que ouvir aquele sermão por esse motivo? Se seu marido escolher assistir futebol ao invés de um filme, que de repente nós mulheres, né, preferimos, será que ele vai ter uma esposa compreensiva? Ou será que ele vai ter que escutar aquela lista de sugestões que ele poderia estar trabalhando, né, usando o seu tempo da melhor maneira? Então, que nós possamos refletir nisso e praticar sempre a paciência da melhor maneira para nos tornarmos homens e mulheres sábios. Nós vamos ver que a paciência é o ingrediente primordial no casamento e é um ponto de partida de demonstrarmos o verdadeiro amor. E essa jornada do desafio de amar é um processo. E a nossa primeira atitude é ser paciente. Vamos pensar sempre nesse desafio como uma maratona que a gente está correndo e que aos poucos a gente está vendo cada princípio, adquirindo
novas aprendizagens para que lá na frente a gente venha colher bons frutos disso. E o desafio de hoje é um desafio bem simples, né, para a maioria das pessoas, talvez para aquelas que são mais irritadas, talvez vai ser um desafio mais difícil, mas para muitas vai ser fáceis. E o desafio é que nós devemos demonstrar paciência e de modo algum dizer algo negativo. Se surgir aquela tentação, você vai respirar fundo e não vai dizer nada. E vamos pensar sempre que é melhor a gente segurar nossa língua do que a gente, de repente, na hora ali da discussão, falar alguma coisa que a gente possa vir nos arrepender depois. E eu quero que você, né, como eu falei no início, que você pode estar anotando e tal, então anote esse primeiro desafio, que é ter paciente de forma alguma você dizer algo negativo. Respirar fundo e pensar que você não vai, naquele momento, responder. Espera a poeira baixar e se de repente for uma coisa que está te incomodando muito, no momento que todos estiverem mais calmos, você vai tá conversando, tá tentando resolver da melhor forma. E daí eu peço que vocês anotem esse desafio e quando, no caso, o primeiro dia, né? Quando terminar esse primeiro dia, você vai responder a seguinte pergunta: aconteceu nesse primeiro dia alguma coisa que te irritou, que te deixou com raiva do seu cônjuge e que você conseguiu se controlar? Ou você foi tentado a ter pensamentos eu não consegui me controlar, então eu quero que você anote isso, para que lá na frente a gente venha refletir sobre isso. Meu esposo falou uma coisa e eu não consegui. Eu revidei e eu falei. Ou não, minha esposa falou e eu consegui me controlar, eu consegui ser paciente. Então, quero que você anote isso para que lá na frente a gente venha refletir. E vamos guardar esse primeiro desafio. O amor é paciente. Tá bom? Amanhã a gente volta com o segundo desafio e espero encontrar vocês aqui de novo, tá? Fiquem com Deus e um beijo. Tchau!